O que, pequeno? Salve Maranhão, boa acolhida a todos aqui. Tá começando mais um episódio do nosso podcast O Que Pequeno. E olha, hoje eu tô aqui com um convidado que é muito especial, muito conhecido no Maranhão inteiro. Um cara que é rico, é muito rico de conhecimento. É o nosso amigo César Pires, rapaz. Ex-deputado estadual e pré-candidato ao Senado. E aí, Cezão, tudo bem, cara? Contigo? Prazer demais te receber aqui. Satisfação gigante te receber aqui no nosso podcast. Deus abençoe todos nós. Eu fico feliz também, ué, porque você está aqui num estúdio maravilhoso, uma caricatura muito interessante sua aqui, do qual eu conheço há muito tempo. Parabenizar pela situação que você está vivendo aqui no podcast, que você construiu para que chegasse até aqui. Obrigado, eu que agradeço. Vou falar um pouquinho aqui, resumir um pouquinho a história de vida do César Pires, que é um cara que tem um vasto currículo, mas a gente tentou dar uma reduzida aqui, não no currículo, na extensão aqui, para se adequar melhor com o nosso tempo. O César Pires, ele nasceu em Codó, Maranhão, em 13 de outubro de 1956. É professor do curso de Medicina Veterinária do SEUMA, mestre em Administração Universitária na UEMA, foi chefe de departamento de Patologia, pró-reitor de Administração e pró-reitor de Graduação. Reitor por 2 mandatos e, dentre os muitos feitos, foi criador do primeiro mestrado da UEMA e do primeiro mestrado do interior do Maranhão. Criador do Núcleo de Educação à Distância, o NEAD, hoje é o EMANET, uma referência nacional. Criou o Núcleo de Acessibilidade da UEMA para pessoas com deficiências, estudante de Direito da Universidade Federal do Ceará, que após a transferência para a UFMA, deixou o curso faltando 13 disciplinas para se dedicar à vida profissional, como veterinário da Polícia Militar, veterinário da Polícia Militar do Maranhão, professor da UEMA, veterinário da Sagrima e proprietário da Clínica Veterinária São Lázaro. Uma das poucas do Estado, autor de 2 livros, interiorizou o programa de capacitação de docentes, o PROCARD, oportunizando a inúmeros professores formação em nível superior exclusivo para professores da rede pública estadual e municipal. Concursado como veterinário da Polícia Militar, em primeiro lugar, alcançou o posto de major, cargo no qual se reformou, foi médico veterinário da Cavalaria e do Canil da Polícia Militar, onde chefiou por muitos anos a seção de Medicina Veterinária da Polícia Militar do Maranhão, foi criador como veterinário da Cavalaria e do Canil da PM, presidiu o Conselho de Medicina Veterinária e a Sociedade de Medicina Veterinária, foi gerente regional da região Tocantina e secretário de Estado da Educação. Ingressou no Parlamento Estadual em 2003, desde então foi 4º vice-presidente, 3º secretário e 1º secretário. Criou a Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa, da qual foi o primeiro presidente, foi o primeiro ouvidor da Assembleia Legislativa, criou a Fundação de Apoio à Comunicação, a Biblioteca e o Museu do Legislativo. Presidiu a Comissão de Educação da Casa. Rapaz, que currículo, hein, Cezão? Quase que eu não dou conta de ler aqui. Primeiro porque os caras botaram um negócio muito pequeno aqui. Segundo porque o currículo do homem é gigante, Celso. Aí imaginou? E aí, Cezão? Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado aqui o nosso convite. Aceitado o convite aqui para estar aqui conosco. Eu imagino que a tua vida deve estar uma loucura aí. Muito podcast aqui em São Luís, muito blog, muita entrevista. Principalmente agora, né, que tu anunciou essa pré-candidatura ao Senado. E aí, como é que tá a vida? Esses 4 anos aí fora da Assembleia Legislativa. Eu vi aqui que tu tem muita atividade, né? Olha, Everett, foi um aprendizado para mim. Eu, nesses 4 anos, um aprendizado para mim poder compreender quem era política, para mim saber que foram raros amigos que permaneceu conosco, e eu quero dizer isso aqui no teu podcast do que está acontecendo. Em função dessa situação toda, eu nunca saí do PSD, e por não ter saído do PSD, eu me lancei pré-candidato na legenda, considerando que sou o único pré-candidato da legenda para senador.
E por que eu fiz do isso? PSD, né? Do PSD. Isso. Eu fiz isso por uma razão simples. E não fiz combinando com o Braide, como eu vejo os outros combinar num dia, no outro dia ser desmentido. Esse direito eu não dou a ninguém de subtrair meus valores da minha história. Eu me candidatei pela minha história, pela minha seriedade com a coisa pública, pela forma com quem trato a vida pública e pela minha historiografia como um todo. Eu sou candidato. Sei da dificuldade que vou ter de levar meu nome a termo, mas sou pré-candidato. Sou pré-candidato e quero agora que os institutos de pesquisa, que às vezes banalizam tudo, ou se vendem, ou não sei o que é que... Tem uma pesquisa que de um lado diz que vai chover, do outro lado é um sol. Quer dizer, a gente não consegue, né, mensurar o impacto disso. E dentro desse cenário todo eu me lancei pré-candidato. E o PSB é o partido do Braide, né? Um cara que vem liderando as pesquisas. Na verdade, antes do Braide entrar, eu já era do PSD, eu já era da diretoria do PSD, né? E eu não saí, fiquei lá. Sim. Fiquei lá e vamos para ver o que vai aguardar. A candidatura está pré-lançada, né? Da minha pré-candidatura, vai ser ao juízo dos meus pares do PSD no dia da convenção e caberá a eles homologar ou não. A minha pré-candidatura e depois, então, seria candidatura. Cezão, agora eu não prestei atenção aqui no currículo, na parte da candidatura. O único cargo que tu disputou foi de deputado estadual, né? A eleição. Não. Você falou aí, eu disputei o cargo Tudo meu foi cargo, a não ser secretário, os 2 cargos de secretário. Eu falo assim, mandato popular. Mandato popular, o EMA é um mandato popular, né? Você é um mandato. A UEMA, eu fui eleito e reeleito. Eu fui reeleito na UEMA com 78% de aprovação dos votos. E foi a primeira vez, Rosiana mudou a lei, meu trabalho foi tão bom no primeiro mandato que ela mudou uma lei que não era permitido à época ser 2 vezes reitor, e ela mudou. Foi um dos primeiros estados do Brasil a fazer isso. E, assim, tu te lançou agora pré-candidato ao Senado, e nós temos aí, concorrendo à sucessão, óbvio, aliás, a reeleição, algumas pessoas que já estão lá no Senado Federal. Por exemplo, o Everton Rocha, que é senador, senador já de primeiro mandato, está concorrendo agora à reeleição para o segundo mandato, e a Elisiane Gama. E tu, nessa seara aí, eu não vou nem citar aqui nessa pergunta em específico o nome dos outros, porque é eles que estão lá na tua disputa, acredito que maior vai ser com quem está com a máquina na mão. É porque os caras estão com um gabinete lá na mão, com as emendas lá, tudinho. Então, assim, qual é a tua diferença? O César Pires, um cara que já foi professor, que é professor, porque quem já foi professor sempre é professor, reitor, cara que já teve inúmeros feitos na vida pública e na vida pessoal. E qual a tua diferença do César Pires, que está se candidatando hoje como pré-candidato, que é pré-candidato ao Senado, para o Everton Rocha, para a senadora Elisiane Gama? O homem que detém o conhecimento é senhor de si. O homem que não detém o conhecimento é escravo da intempestividade alheia. Eu detenho esse conhecimento e ele se aflora, cresce, se agiganta mais ainda diante desse cenário de pré-candidatos ao Senado que está aí. Então, eu nunca fui envolvido em molecagem, nunca fui envolvido em desvio de dinheiro de velhinhos, nunca fui envolvido em traições. Eu sempre só tive um grupo político, só um. E você que cobriu sempre a Assembleia, você via o meu posicionamento, amarguei o prejuízo de não ter uma emenda, de não ter um cargo público em 8 anos de mandato do seu Flávio Dino. Nunca teve uma emendazinha liberada ali? Não teve não, porque a minha posição a favor do povo, porque terminou ficando 3 candidatos, 3 deputados de oposição. As coisas, não te cortando aí, mas as coisas, esse negócio de emenda, é engraçado, né? De emenda de deputado estadual é engraçado, porque na época do Flávio Dino, quem era a oposição, não me lembro na época, acho que era tu e o Hélito do Curso. Não tinha, pelo menos eu me tratei de me certificar disso aí, que realmente não tinha emenda. O pessoal que era de oposição era tratado a pão e água. E hoje eu estava analisando aqui, antes de vir para cá, eu estava dando uma olhada no portal de transparência, eu vi lá o Hélito do Curso, rapaz. Já teve mais 2 emendas liberadas lá para Belágua. Já imaginou? No tempo de Flávio Dino não tinha essas coisas, né? Negócio de emenda para a oposição. Eu não tive emenda. Eu nunca tive emenda, de jeito nenhum eu tive emenda deles. E não estou arrependido.
Mas é uma situação que você tem que observar, que é muito bom quando você faz a oposição, quando as pessoas, os sindicatos, os institutos, as organizações vão até você pedir que você reverbere, que você brigue, que você exalte aquele sofrimento deles. Mas chega no momento da votação, dá um esclarecimento, um branco, uma obnubilação mental naquelas pessoas que não votam na gente, não. E é um dos papéis, né, do parlamentar indicar emendas. Quando eu falei aqui a questão que foi liberada essas emendas para o Hélito do Curso, eu não fiz nenhuma criminalização, porque às vezes muita gente critica a questão da emenda parlamentar, mas esquece que é um dos atributos de quem é deputado estadual, deputado federal, senador, desde que seja aplicado, o dinheiro realmente vai Foi muito mais uma perseguição política, Herbert. Eu veio aqui, acompanhei pela mídia de vocês, pelos blogs, pelos podcasts, essa situação de debate entre os chamados dinistas e o bloco do governo. Só que dentro do bloco do governo tinha gente lá atrás que era ligada a Flávio Dino. Sim. E que também teve o mesmo comportamento. Teve comportamento de votar e não deixar quando eu pedia vista no projeto. Eu me recordo que eu denunciei essa situação do Porto e pedi para abrir sindicância, não deixaram abrir. Do Porto, daquele desvio, sim. Suposto desvio que hoje está tramitando na justiça, dando provas inequívocas e acabadas de que eu estava certo, mas não foi possível fazer isso. Por que não foi possível? Não foi possível fazer porque esse mesmo pessoal que está aí hoje atrás do governo foi que impediu a gente acontecer. Então tem gente hoje aí do chamado dinista que teve um comportamento pior, corrosivo, amargo, sabe? De não deixou nem andar. Então não tem moral esse pessoal para discutir os erros que o governo atual está provocando. Porque lá atrás teve o mesmo caminho, o mesmo procedimento. Às vezes eu fico analisando assim, Cezão, porque, tipo assim, o meu entendimento, eu não tenho o mesmo entendimento político que tu, claro. Mas assim, às vezes eu fico pensando, dizem que não, faz parte da política, mas às vezes eu acredito que a política também ela tem que ter um pouco de, mesmo na política, tu tem que ter um pouco de coerência. É porque, por exemplo, outro dia eu tava vendo um posicionamento, um vídeo do Otelino. O Otelino falando e tal, que o governo não pautou, deixou de pautar, e eu sou uma pessoa que eu tenho muito respeito pelo Otelino, gosto muito dele. Mas assim, eu tava vendo, ele falando, os caras vieram aqui e não deixaram a sessão acontecer, proibiram isso, o governo acabou isso e tal. Beleza, que a gente sabe que faz parte ali do jogo político. Mas no tempo que ele era presidente da Assembleia, às vezes eu me lembro que vocês estavam querendo votar um negócio ali, ele passava por cima como se fosse um verdadeiro trator. Te lembra disso aí, cara? Como se fosse um rolo compressor? São práticas equivocadas que fizeram tudo do mesmo jeito. Se eu tivesse participado da base de governo do Brandão, eu seria o único, eu vou refletir, dos que estão aí, mais o Hélito do Curso, a ter o direito de lutar por esses erros que supostamente estão fazendo. Sim. Por quê? Porque lá atrás nós nos comportamos do mesmo jeito que hoje eu me comporto. E eu vejo a base hoje, por exemplo, do Brandão, o único cara ali que eu vejo que é um cara mesmo que é firme e tal. Não tô puxando, sabe, porque dizem que o Iglesias é meu amigo, né? E realmente eu gosto dele. Mas assim, eu vejo um cara assim que é preparado para debater ali com os oposicionistas. Um cara que tem argumento, né? Que tem a galera que critica e tem o cara da base ali que defende. Como tinha na época, era o Rogério Cafeteira, né? Que era da base do Flávio, que era líder do governo. Quem era o outro que é prefeito hoje de Timon, o Rafael, eram os caras da oposição iam lá e tal, e eles ficavam assim naquela, mas não defendia com tanta ênfase. E no caso hoje na Assembleia Legislativa tem o Iglesias, que é um defensor assim. Eu não sei se ele fazendo as pesquisas dele aí qualitativas, se é bom dizer que ele é um defensor do Brandão, né? Mas assim, hoje eu vejo que ele é um defensor, é um cara que tem argumentos. Os caras têm os argumentos deles aqui, ele tem um argumento mais forte toda vez. E eu vejo que na Assembleia Legislativa hoje falta esses caras, né? Tipo tu. Falta o César Pires. É porque o Hélito tá lá, mas o Hélito tá mais calado. O Hélito hoje virou uma espécie de mais de digital influência do que de deputado mesmo de oposição. Eu sou difícil ver o Hélito do Curso fazer uma crítica ao governo. Hoje a Assembleia Legislativa ela é carente um pouco dessa oposição qualificada, né? Porque
eu vejo os caras ali defendendo muito os próprios interesses deles. Né? Eu vi o Otelino, porra, o cara foi, ajudou a eleger o Brandão, foi secretário de governo do Brandão, aí do nada o governo do Brandão não prestou mais, ficou ruim. Então eu vejo que não foi o governo que piorou, talvez foi algum benefício que tinha ali, eu não sei, que talvez, sei lá, pode ter secado, alguma água que pode ter secado, alguma fonte que ter secado, aí o cara virou um oposicionista ferrenho criticando o que ele já fez, como tu falou, no passado. Passando aqui, puxando aqui, botando o barco para frente aqui. Tu falaste agora há pouco que tu nunca mudou de grupo, né? E tu é um cara que sempre teve uma ligação muito forte com o grupo Sarney, do ex-presidente José Sarney, da ex-governadora Rosiana Sarney. E a Rosiana, hoje, ela é uma pretensa candidata ao Senado Federal. Pelo menos é o que dizem, né? Ela nunca disse que não, mas também, ela nunca disse que sim, mas também nunca disse que não. Como é que tu vê aí essa candidatura dela? Como é que tá a tua relação com ela, com a Rosiana Sarney, com o Sarney e tal? A relação é do mesmo jeito, não mudou nada, né? Não mudou nada. É claro que eu sem mandato fica mais difícil você estar visitando todo tempo, mas sempre que vou sou bem recebido, tanto por ele quanto por ela. E ela tem legitimidade pelos anos, uma pessoa que foi governadora há 4 anos, senadora há 8 anos, líder de governo federal, e aparece sempre muito bem nas pesquisas, tem toda uma legitimidade. E eu quero até que ela venha a ser candidata a senadora, porque aí eu voto nela, ela vota em mim, e ela vai dizer que não. Vocês vão fazer que nem, como era, pera, João Alberto e Lobão. E Lobão. Tu vota em mim. Tu vota em mim. Eu não tenho dificuldade nenhuma de votar nela, até porque eu votei todos esses anos em Rosiana. Eu nunca mexi com grupo, eu nunca coloquei as minhas necessidades maior do que a minha dignidade, eu não deixei que as minhas vontades fossem maior do que a minha consciência, maior do que a minha decência como cidadão público. E eu me orgulho disso, sabe, Herbert? Eu me orgulho disso. Então, ninguém pode negar que a minha pré-candidatura, eu sou, sem sombra de dúvida, o deputado mais bem preparado que está aí. Tem uns até que eu não sei se tem terceiro grau. O pré-candidato ao Senado, mas mais bem preparado. Que é deputado, né? Quem foi deputado não, e mesmo também por currículo, por ações, por tudo. E sem envolvimento. Rapaz, vem aqui uma coisa, Herbert. Como é que um senador da República, que tem as prerrogativas constitucionais de julgar um dos maiores escândalos que eu vejo, que é esse Supremo, é porque não tem aonde você apelar, não tem CNJ, não tem nada. Só quem pode fazer esse juízo deles e expurgar é o Senado. Olha essa água aí. Né? Só eles que podem fazer. Agora, como é que um senador sem cultura, sem conhecimento e ainda com o rabo preso, às amarras do STF, ou a cabisbaixo em relação à justiça, pode fazer isso? O povo não conhece o que é isso. E a gente tem que alertar essa situação. E assim é que eu vou fazer minha pré-campanha, é desse jeito que eu vou fazer minha campanha. Se me deixar eu passar, será com esse discurso que eu vou fazer. O que eu tenho que fazer é isso. E o que eu posso fazer é isso. Você acha certo, por exemplo, você acha certo um senador da República está todo encrencado, supostamente encrencado com alguma coisa? Você acha que está correto isso? Você daria um voto a alguém do jeito que está aí? Você vê agora, ó, o presidente do Congresso Nacional, seu Hugo Mota, supostamente envolvido. Do Congresso, não, da Câmara. Do Congresso Alcolumbre, supostamente envolvido. O Jacques Wagner, agora líder do governo, supostamente envolvido. O filho do presidente da República, supostamente envolvido. Meia dúzia de senadores, supostamente envolvidos, com desvio de dinheiro de velhinhos. Eu te pergunto uma coisa, está certo isso? Você fazer esse tipo de coisa? Não está certo. Agora, infelizmente, a sociedade ela não tem abertura de conhecimento, não tem leitura suficiente para poder compreender isso. Agora, cabe a você da imprensa, cabe aos meios de comunicação, não diria, porque Paulo Freire diz que ninguém conscientiza ninguém. Você tem que dar elementos de conscientização. E cabe a cada um deglutir isso, processar e conduzir a sua conduta da forma que for melhor. Agora, eu acho que ainda o Maranhão é muito carente. Existem muitas limitações no Maranhão. O voto do maranhense ainda não é um voto qualificado. Não é um voto. O Pelé, na sua grande ignorância cultural, mas ele tinha, como ele disse uma vez, eu não falo com minha boca, eu não falo com minhas mãos, eu falo com meus pés. Esse é o sentido da comunicação dele. Mas ele disse que o povo brasileiro não sabia votar. E continua do mesmo jeito. Que um sujeito que segue determinados conceitos, determinados tipos de comportamento de um político que vai te representar durante 8 anos, e você fazer o quê? Tem uma frase interessantíssima que é preciso
que a gente diga, a política como vocação é a mais nobre das missões. A política como negócio é a mais míope das conduções. Porque se você quer um político que venha discutir valores, crença, razão, tudo, você tem que procurar alguém que tenha conhecimento. Cezão, e assim, o Maranhão, ele além de todos os aspectos de desenvolvimento humanos, de um desenvolvimento humano que a gente é pobre, que a gente é carente, né, que é um dos estados com menor IDH do país, onde tem mais pessoas em estado de vulnerabilidade social, o Maranhão também é pobre da boa política, né? Quando a gente vê um senador da República que acaba para conquistar um mandato ali de senador, às vezes vem fácil, né? Porque tem a questão da estrutura. Na verdade, aqui no Maranhão, quando eu não conheço um caso ainda de um senador que foi eleito que a coisa não veio fácil ali, porque tem toda a estrutura do governo. O cara já se elege nas costas do povo. Aí quando o cara chega ali, fica 8 anos com tudo pago pelo brasileiro, né? Porque não é só o imposto daqui do estado, é o imposto de todo o Brasil, tudo pago, regalia, salário, emenda, tudo, cara. Aí os caras têm 8 anos ali para fazer uma história, para construir uma biografia, para apresentar leis que impactem a vida de 202 milhões de brasileiros, né, que a gente tem. E aí os caras, tipo assim, entra no negócio mais espuro que pode ter, né? Entra ali nos piores conchavos que podem ter. Isso é envergonhado, né, bicho? Os caras com filho pequeno em casa aí pegam uma operação da Polícia Federal por negócio de desviar dinheiro de idoso. Aí é falar velho. De idoso e de pesca, fazendo todos esses absurdos. Pessoa com deficiência. Como se o DAR resolvesse o problema da história do mundo. O DAR não resolve a história do mundo. Não resolve. Isso aí é ganância, será? Não é ganância, não. É porque são preparados para o desvio, não são preparados para a construção social melhor. Porque ele não consegue compreender, ele não tem leitura filosófica, antropológica, sociológica. Ele não tem nada disso. Ele não tem leitura da história do próprio país. A formação é a marginalidade. É a marginalidade. Né? Ele é construído em quem leva a melhor vantagem, quem se arrisca mais. Olha, eu vou dizer um negócio. Eu vi um dia um prefeito colocando uma situação para mim, a gente almoçando no restaurante X, agora já depois que eu perdi a eleição. Sim. Ele disse para mim, deputado, continuou me chamando de deputado, a coisa estava bem na informalidade, e ele disse assim para mim, ele disse, rapaz, se chegar um sujeito, eu defendendo isso, se chegar um sujeito preparado e quiser ocupar uma secretaria minha, eu não dou não. Ele tem que ser preparado, mas que eu possa utilizá-lo para poder desviar com coisa. Como é que eu vou fazer minha campanha? Como é que eu vou fazer a reeleição de vereador? Eu disse, ele perguntou, o que você acha? Eu disse, não acho nada não. Tem que ser um cara, para ele tinha que ser um... Quer dizer, o sujeito não está preocupado em pegar alguém com determinadas competências técnicas. Ele está preocupado em pegar alguém que possa ser útil para ele e se submeta a esse tipo de comportamento. Para eles, não interessa se tem TCE, TCU, CGE, CGU. Para eles não interessa. O que interessa é que eles estão se apropriando daquele momento, daquela condição, e não conseguem reverter. Tanto é que os indicadores do Maranhão, tanto na saúde, na segurança e na educação, são pífios. Mas a gente, o eleitor, ele tem uma grande parcela de culpa nisso aí, né? Porque... Ele não tem uma grande, não. Ele tem total parcela de culpa. E nós, políticos, por isso que eu estou oferecendo meu nome como pré-candidato a senador. Agora, se não quiser botar, não tem problema. Fazer o quê? Eu vou brigar com um cara... Eleitor? Não vou. Agora... Daí você dizer que não tem consciência disso, ninguém quer discutir esse lado mais sério. Quer ver uma coisa? Vou te mostrar só um detalhe aqui, uma questão interessante para você poder olhar. Nesses últimos anos, 12 anos para trás, sim, qual foi o dia que tu viu um secretário de educação discutir a questão pedagógica da educação? Daqui do Maranhão? Nos últimos 12 anos. Qual foi o dia que tu viu um seminário para discutir isso? Não tem. Sabe, qual foi o dia que tu viu uma mídia? Agora, a revolução educacional é feita como? Pelo lado pedagógico. Pedagógico, formação do professor. Claro, então não tem. Por que isso? Porque é mais fácil você vender para a pessoa que não tem cultura, que não tem conhecimento, de que a escola está pintada, tem água, tem geladeira, tem merenda. Ar-condicionado. Pronto. Agora, qual é o que é importante? Não, contribui. Ninguém está dizendo que não é só isso. Mas é isso que vende, porque é míope, tanto quem constrói é míope, mas na verdade ele tem certeza de que o povo é ignorante e que vai aceitar essas premissas. Mas isso aí, Cezão, além de manter
Esse cara me falou que não era pra me chamar de Cezão, porque senão o pessoal ia pensar, porra, mas todo mundo chama o cara de Cezão, não vou chamar o cara de Cezão. Sim, isso aí, voltando aqui ao assunto, isso aí, além de manter, né, a questão do que é vendido para a população, que uma reforma numa escola, na minha opinião, que uma reforma numa escola é mais importante, sei lá, do que uma formação continuada de professores, do que uma jornada pedagógica, sei lá como é que vocês chamam aí no ambiente de vocês, é que um ar-condicionado também é importante, que é, né? A gente sabe que uma merenda de qualidade, um ambiente bom, sei lá, uma infraestrutura boa numa escola, ela é um dos atributos que auxiliam na formação do aluno. Claro, isso é indiscutível. Só que eu acredito, assim, que quando tu tá falando esse negócio de formação, que deveria ser mais importante, porque o cara ele não vai aprender pela escola, pela pintura da escola, pela temperatura do ambiente escolar. Ele vai aprender o nível de quem está ensinando ele. E os caras, eles conseguem, por exemplo, na minha opinião, o Estado recebeu agora não sei quantos bilhões de recursos de precatório. Não tem como desviar recurso fazendo formação de professor. Eles desviam justamente nesse negócio de compra de material, deixa eu te dizer reforma. Uma coisa, de como é importante o lado pedagógico. Eu estava no interior e chegou uns técnicos de uma organização que eu respeito muito. Citar o nome por educação. E aí ele queria transformar uma escola lá, nesse município que eu estava, 2 escolas, em escola de empreendedores. Olha bem para você ver o que era bom. Ele falou, um rapaz novo, eloquente, muito conteúdo. Quando ele terminou, eu não quis dizer nada para ele. Chamei ele num canto e disse, professor, me diga uma coisa, aonde é que você vai encontrar esse professor empreendedor? Porque ele tem que ter conteúdo empreendedor, tem que ter curso de empreendedorismo, tem que estar renovação de empreendedorismo, porque uma coisa que é hoje, amanhã já não é mais, né? Do lado do empreendedor. Então, a primeira coisa que me preocupou foi aonde é que tem um professor para poder fazer o empreendedorismo. Não tem. Aí como é que pode evoluir? Ora, o professor cansado, louco pelo um salário quando chega já está comprometido, ele vai ser empreendedor de quê? Não tem como. Então, por isso que eu te digo, falha na raiz. 2, você falou aí que nós queríamos o NAU, Núcleo de Acessibilidade da UEMA, NAU. Sabe por que isso? Porque eu vi lá atrás, quando eu ainda era reitor, uma situação que precisava ser observada. O sujeito era para não haver discriminação, porque cria uns conceitos, mas na prática lá embaixo não tem nada com isso. Sim. Aí botou assim, o aluno, ainda que com deficiência, né, com qualquer tipo de necessidade especial, ele tem que ser misturado, misturado, ou seja, tem que ser inserido dentro da comunidade, supostamente, sem esse tipo de alguma deficiência. Tudo bem. Aí mas meu amigo, como é que nós vamos botar se eu nunca capacitei esse professor para interagir com aquele aluno e compreender aquele aluno diferente daqueles outros? Aí eu criei o NAU, Núcleo de Acessibilidade da UEMA. Sabe para quê? Para capacitar esse professor que ia tratar aqueles 9 alunos, supostamente sem qualquer tipo de situação, mais aquele que está com deficiência. Porque às vezes ele sabe tratar comigo, mas não sabe com o que está com deficiência. Agora ele não tem preparação. Eu te pergunto, existe uma escola com merenda, com cineta, Não tem. Então você tem que observar essa situação. Eu vou lhe contar um detalhe para você ver. Quando eu assumi a universidade em 2009, tinha uma escola aqui, 8º período daqui, 8º daqui. Esse aqui dava uma disciplina, esse aqui dava outra no mesmo 8º. Sim. Não tinha estrutura curricular. Como nós temos no departamento, que você tem que fazer a ementa, tem que fazer tudo para dar aula. Porque aí você pode chegar como acadêmico de comunicação e dizer, professor, está aqui, ó, a ementa sua não está aqui. Entendeu? Então, tudo isso é que eu digo que é o lado pedagógico da coisa. Mas não, qual foi o dia que tu viu discutir isso? É difícil. Então, como é que tu pode ter um resultado? Na iniciativa pública é difícil. Como é que tu pode ter um resultado desse jeito? Por quê? O sujeito, às vezes, é muito mais útil para desviar do que útil para construir. Aí você pega no horário nobre e bota ali a escola pintada, bonita, tudo. Aí o cérebro desse tamanho. Mas lá atrás eu pensei num cérebro diferente. O Maranhão, quando eu assumi, tinha apenas 19% de pessoas com professor do 3º grau. 19.
Sim. Nós deixamos meio que 70 e tantos, entendeu? Então você tem que construir o cérebro primeiro do que as suas vontades. Esse lado é que é chato até para discutir num podcast. Eu sei que é, porque a expectativa que o cara tem é o seguinte, É do fulano cara não ser presta. chamado Pro tapa. pra... Mas você chama, porque vai correr na cabeça Mas, desse gestor. mas assim, eu concordo com o que tu tá falando, porque é o seguinte, se o poder público ele não incentiva a questão da formação, o cara que tem o dinheiro para se capacitar, o dinheiro dele privado, ele não vai ensinar num negócio público, porque paga menos, ele vai para uma coisa privada que paga mais. Mas tem um projeto meu que foi vetado. De certa forma, tecnicamente, ele deveria ser vetado. Porque nós, parlamentares, não podemos gerar despesa para o Estado. Isso eu sei. O que é que eu queria? Transformar as multas do Detran em pagamento para bolsas de estudo de professores da rede estadual já formados. Por exemplo, pegava um professor de pedagogia, pegava um professor de história, pegava um professor, ia formar ele em matemático ou físico, ou químico. Sim. Pago. Por quê? Porque às vezes eu consegui descobrir na região do sul do Maranhão, Balfa, para ali para frente, no início, é que tinha professores pedagogos fazendo química e matemática. Aí quando você olha que matemática e português são as disciplinas mais cobradas no Enem, eu não sabia. Eu tentei, vetaram. Tudo bem, eu nem discuti porque o veto tinha sustentação jurídica. Mas deviam ter copiado o projeto e feito. O executivo pegava o projeto e implementava, então, bom? É uma discussão assim que às vezes não rende como deveria. E Cezão, agora mudando um pouquinho aqui desse assunto, que é muito importante, essa história da educação, da formação das pessoas que ensinam e tal. Mudando aqui, voltando para o nosso tabuleiro político aqui. Tu tava um certo tempo atrás aí, tu tava bem aproximado ali do pessoal do Laésio, né, do Novo, inclusive. E depois tu deu uma distanciada, deu uma esfriada ali. O Laésio, inclusive, é pré-candidato ao Senado, tá concorrendo contigo aí. O que é que tu acha desse momento do Laésio? Por que ele tomou essa decisão? Aí, mudou, como diz no interior, mudou de pau pra cacete. O cara... Herbert, eu te digo com certeza que eu prefiro não tratar o nome desse cidadão. É mesmo? Mas eu tenho mais 5 perguntas aqui pra ti. Não, mas desse pessoal aí. Eu fiquei assim com tanta ojeriza esse tipo de coisa que não vale mesmo? a pena, não vale a pena, não vale a pena. E você vai ver isso no desdobramento, na evolução das coisas, como não vale a pena. Eu prefiro não gastar meu tempo, minha energia com esse povo, sabe? Eu prefiro reverberar, eu prefiro explicitar, colocar em discussão aquilo, mas eu não tenho a menor aptidão para tratar. Ficou decepcionado, Cezão? Muito. Agora, se você me perguntar se o Roberto Rocha deveria ser candidato a governador, eu digo que sim. Tu acha? Eu acho que sim. Eu prefiro dizer isso. Ele tem toda uma legitimidade de sustentar. Porque, analisa bem, o que é que eu vejo? Vamos aqui para aí. Quem é o ministro que tem no Piauí? Ministro hoje? O Wellington Dias. O Camilo é ministro de onde? Da Educação, que nunca Ceará. A Educação foi formada, mas não sabe. Lá no Ceará. Onde é que está o Jader Barbalho? De onde é? Pará. Onde é que está o Alcolumbre? Lá de Roraima. Então, todo o pessoal daqui tem uma chance. Talvez, se ele continuar a manter a candidatura, não duvido que ele será um ministro se der Bolsonaro. Se der Lula, ele não será nada. Então, é preciso que ele compreenda alguma coisa, né? E é muito mais preparado do que os outros que estavam postos aí. O Novo, acho que o Novo ganha muito mais com o Roberto sendo candidato a governador. Conversei com ele. E ele pode ganhar também. Me disse que poderia ser candidato, mas não confirmou, não. Não confirmou, mas me disse que poderia ser candidato. Ele também ficou puto com essa história do Laésio aí ter saído candidato, né? Porque parece que o Laésio não conversou com ele. Eu conversei muito com o Roberto. E eu disse, Roberto, eu me recuso a voltar ali. Eu não tenho intimidade com o Laésio, não tenho. Porra, César, mas ele andou falando bem de ti também num lugar aí. Aí, deixa eu te perguntar outra coisa aqui. Nós temos hoje 3 senadores do Maranhão. Ana Paula Lobato, que foi a candidata a senadora que assumiu no lugar do ex-senador Flávio Dino, ex-governador Flávio Dino, a Elisiane Gama e o Everton Rocha. Quem dessas 3 pessoas aí, desses 3 representantes do Maranhão, tu considera
César Pires, um cara que é extremamente, né, inteligente, um cara que tá olhando aqui e também hoje tu não tem mandato. É o cara que tá olhando de fora. Qual é a tua avaliação sobre essas três figuras aí? Quem tu acha que tem a pior atuação lá e quem tu acha que tem a melhor atuação no Senado hoje dessas três personagens aí? A pior é Elisiane? Não. Ana Paula? Ana Paula. Ana Paula cometeu alguns deslizes, né? Assim, muito fácil. E ela não tem sustentação teórica, não tem sustentação cultural para poder daquilo que é um Senado, né? Você vê um Darcy Ribeiro, aí você vai olhar lá, a distância é muito grande, né? Então não vejo, não. Para mim, a menos preparada. Acha que o Flávio Dino errou na escolha de escolher a Suprema? Porque eu acho que ele já sabia que não ia ficar, né, no Senado. Não sei assim. Eu nunca falei com o Flávio uma vez na minha vida. Que foi um dia que eu tive uma audiência com ele, depois não tive mais nada. Cezão, falar em Flávio Dino, dizem que ele era uma pessoa muito difícil, né, quando foi governador. Difícil assim de se conviver, de conseguir compartilhar a experiência, de conseguir compartilhar a conversa. Se ele te dava uma opinião aqui, se tu não concordava, fosse diferente da dele, já te mandava pra que pariu. Né? Como é que foi tua convivência com o Flávio Dino? Porque a gente sabe que às vezes a gente não se gosta, mas a gente se encontra, né? Principalmente no Maranhão, que os eventos... Eu tive uma oportunidade, 2 vezes, de encontrar com o Flávio. Uma foi uma vez que eu despachei com ele, e a outra foi no aniversário de Humberto Coutinho, lá na casa, lá num ambiente lá em Caxias. Só isso e mais nada. Mas foi bacana assim, falou contigo? Normal. Cordial. Eu chamei ele de senhor, no dia, a primeira vez que eu fui tratar com ele. Disse, não é preciso você me chamar de senhor, não. Assim, o Flávio é porque acho que ele tem ódio internamente mesmo. O Flávio é um sujeito insatisfeito com ele, com o que Deus deu, ele não consegue cultuar, né, o que ele conseguiu. Ele sempre quer mais, e o mais para ele é saber mandar e obedecer. O mais para ele não é ele poder contribuir. Porque ele também não deixou quase nada de obras gigantes assim. Eu não conheço essas obras gigantes. Não conseguiu vislumbrar muita coisa. Fazenda fez tanto viaduto, o Brade terminou de fazer um, está fazendo o outro. Eu não vi nada do que... Brandão fez um ali do Bacabeirinho. E depois eu não vi nem o Flávio fazer nada. Eu não vi aqui. Não vi. Mas se eu estou disposto a alguém dizer, não, fez isso, fez isso. Teve a história das escolas dignas lá. Pai. Uma escola digna de quê? Pintar? Eu também pintei. Escola só é digna quando tem toda uma mentalidade pedagógica. Vem cá. Tu vai levar um filho teu para a escola, bem no Bepobé. Ele vai dizer, a minha metodologia escolar é essa. Leva crescimento. Qual é a dele? Tem que ter a escola, mas tem que ter também a metodologia. Quando você bota no horário do Jornal Nacional, eu fico até bonito, e me bota esbelto, eu fico bonito. Dá para poder ser Tu tá querendo ser esbelto, porra. Mas é isso. Mas eu não tenho ódio dele, não cultuo ódio. Tu falou do Brandão aí, e eu me lembrei aqui que o Brandão ele tem tido assim muita dificuldade no governo dele, principalmente por conta desse negócio, tanto da questão familiar, né, que alguns falam que ele é influenciado, né, que ele não é um cara que manda totalmente, que ele não é o governador, que ele tem ali 1, 2, 3 irmãos que são os caras que dirigem as coisas e ele só vai lá e faz, né, quando ele faz. E tem a questão também dos remanescentes, algumas pessoas chamam assim, dos remanescentes do governo Flávio Dino, que eu posso dizer aqui o nome deles: Márcio Gerri, Felipe Camarão, Rodrigo Lago, o próprio Otelino. Tipo assim, aqui no Maranhão, eu não sei, talvez o governo, esses caras do governo Brandão aí, eu não sei nem se eles já conseguiram dormir de segunda a quinta em casa, sexta em casa. Porque todo dia, negada fica dizendo que tem uma operação da Polícia Federal que vai levar todo mundo. E aí, o que é que tu acha, assim, que mais atrapalhou o governo Brandão, que mais atordoalhou, assim, o governo dele? Foi essa questão da família, sei lá, tá se metendo, do burburinho que ele não faz nada só, que às vezes alguém dizendo que tu é incapaz de fazer alguma coisa, que tu é mandado por ciclano ou bertano, tu fica numa situação não muito boa, né? E acaba te prendendo. E sobre essa questão do medo, né? Que no Maranhão se instalou isso, esse negócio do medo, as pessoas dizerem que... Muito medo do Flávio. Olha, a minha relação com o Brandão sempre foi muito boa. Você tem uma ideia? Quando eu fui almoçar com o Brandão algumas vezes, quando ele era vice-governador. Depois levei o Wellington ainda, levei o Adriano. E nunca tive dificuldade de uma boa convivência, uma convivência pacífica com ele.
Nem com o Marco, nem com o Zé Henrique, nunca, e nem com o próprio Daniel. Sempre tive uma boa convivência com eles. Acho até que o Brandão é bem avaliado. Mas eu tenho uma leve impressão que ninguém está percebendo isso. Eu acho que chegaram para o Brandão. O Brandão não tem jeito de estadista, como o Flávio não tem. Se o Flávio não fosse para o Ministério e fosse apenas um senador, ele não estava fazendo essas arruaças todas aí, não. Agora tá que você está num momento que o Congresso Nacional muito fragilizado, o presidente da República muito fragilizado e o Supremo muito forte e inconsequente. Quer dizer, não há punibilidade nenhuma para ele. Então acho que o Brandão chegou assim, numa leitura com a família, e disse, olha, vamos fazer tudo que nós temos que fazer, deixar todo mundo arrumado, porque você não volta mais para ser governador do Estado, nunca mais. Então vamos fazer isso. Você não volta mais a ser governador do Estado. Então vamos embora o Rosiana, olha o Zé Reinaldo, olha Jackson, olha que não voltou, ninguém voltou mais. Então você não vai, João Alberto, você não vai voltar, Lobão. Aí o que acontece? O que acontece disso? Não vai mais, bora tentar aqui botar. Quem é que nós temos para poder segurar toda essa carga de problemas que nós temos? Só se for o sangue. Se não for sangue, vai mudar para o outro lado. Aí eles fizeram isso. Aqui é um contrato de risco que estão fazendo para poder fazer isso. Eu não vejo outra interpretação. E quanto à questão da perseguição, realmente acontece. Não é fácil, porque às vezes qualquer coisa, né, qualquer dor de dente, dor no dente, dor até numa unha, você se incomoda. Imagino com essa ameaça velada, e às vezes nem tão prisão, velada, todo dia, de prisão, de tudo. Quer dizer, eu não acredito que isso venha acontecer. Te confesso isso que não aí acredito. eu acho assim, talvez hoje, na minha opinião, eu acho que, nem na minha opinião, eu queria te perguntar, inclusive, porque o Felipe, ele teve uma queda nas pesquisas, mesmo com o apoio do Lula, ali o Lula gravando aquele vídeo para ele, mas ele não teve um crescimento considerado, né, nas pesquisas, mesmo levando ali o nome do Lula, o nome do PT, que sabe que o Maranhão, apesar de não votar no Lula, mas sabe que o Maranhão é um estado altamente lulista, né? Ele não conseguiu nem aglutinar a intenção de voto nas pesquisas e muito menos aglutinar lideranças políticas em torno da candidatura dele. Tu não acha que isso é um medo? Que eles criaram um medo nos próprios políticos, assim, de quem não tá contra a gente vai ser preso, vai acontecer alguma coisa. Eles conseguiram criar isso na cabeça das pessoas, esse negócio do pavor. Tu acha que isso aí atrapalhou eles? Claro, atrapalhou. E veja bem o seguinte, já pensou que, se você conversar com qualquer jurista, qualquer um, dizem que o 8 de janeiro foi a maior aberração jurídica que já encontraram na vida. Eu não vi nenhum cientista jurídico que defenda uma tese daquela. Então, aquilo dali, aí se o Alexandre de Moraes faz aquilo, depois vem o Banco Master e mostra para ele o que é a desgraceira. O que é a desgraceira que ele faz por trás. Então, quando você bota o medo, como a religião ao longo da história, diz, se tu não fizer tudo certo, tu vai para o inferno. Você vai pagar o fogo do inferno na eternidade. Aí todo mundo ficava com medo. Todo dia que tu acorda, só Deus não quer isso, Deus não quer isso. Mas você fica doido. Outro dia eu vi um dado, não sei se procede, que o pastor Fábio, ele disse que 80% das pessoas com essas doenças mentais... É o medo. Tu viste, é o medo. É o medo da religião, o medo de não sei de quê. Então, essas coisas... As pessoas ficam com medo até de se aproximar, né? Então, quando aconteceu isso, foi que a grande mídia, no caso a Globo, porque começou a mexer no dinheiro dos banqueiros, e os banqueiros, a Febraban patrocina muito, começou a arrefecer, mas não, vamos botar para frente. Do BTG ali, né? Tudo isso o negócio estava pegando, porque você estava pagando isso. Quando você vê o Vocari, era uma máfia. O cara falou que ele é uma máfia. Presidente da Câmara, presidente do Congresso, filho líder do governo, supostamente filho do presidente Lula. Quer dizer, todo mundo, Supremo Tribunal Federal, pelo menos 3 ex-ministros do Supremo. Quer dizer, quem é que vai punir todo mundo? Teve um cara, um jornalista, que eu vi ele falando assim, que o Vocari, ele levou um avião de dinheiro e foi para Brasília comprar quem estava disponível a se vender. E lá todo mundo está sempre disponível a se vender. Rapaz, analisa bem o seguinte, um país em que você desconta... Tu te lembra de um dado americano, há muito tempo atrás, que o sujeito tirou o equivalente a R$1 nosso, ou seja, talvez 20 cents, né? Sim. Em que ele ficou bilionário tirando isso das contas? Tu sabe quantos 38... É o mesmo caso dos velhinhos. Dos velhinhos. Então, aqui, como é que o sujeito, como é que um país quer crescer? Como é que uma sociedade dá volta em pessoas assim?
Pô, peraí, pô, é um negócio assim que você tem que ver. Gente, não se trata contra A, contra B, contra Imagina C, não. um cara que é aposentado de roubar os velhinhos, Velhinho, pedindo voto pros velhinhos. me explica como Você é que é pode. aposentado, Rapaz, como tu vote viste em mim. aqui, deputado mexendo 58 milhões de reais. Deputado. Apurado pela Polícia Federal, 58 milhões de reais. Tudo que a gente tem que dizer supostamente, né? Pô, Zezão, falando nisso aí, quem vê cara não vê coração, né? Tu que viu o Edson Araújo ali todo dia ali naquele meio ali, tu pensava que esse cara tinha essa grana toda. falar nome, pô, mas é um negócio assim que a gente olha assim muito... Tu imaginava assim, pô, esse cara tem esse dinheiro todo. Eu não sei, eu não vi, eu não imaginei não. 58 milhões. É muito dinheiro, né, rapaz? O cara senta do teu lado ali todo dia. Você quer dizer para mim que esse negócio de aposentadoria falsa que você vê aí é uma coisa que o governo não tem conhecimento? Peraí, eu nunca vi a Polícia Federal trabalhar tanto de manhã cedo. Eu boto na Globo, assisto a Mirante, depois assisto a Globo. Olha bem para você ver, depois passo para o SBT. Não para a Record. Eu te pergunto uma coisa. Quase todo dia de manhã a Polícia Federal busca a Polícia Federal. Eu nunca vi desse jeito. Entendeu? Como é que é? É pra você ver como é que é. E outra coisa aqui, tu acha que o Brandão ele conduziu certo essa história da sucessão dele aí? De botar o parente dele lá, o sobrinho? Olha, o certo não era isso. Só que eu acho que também o Felipe errou muito. Olha, o Brandão segurou muito o pontapé do Flávio. Não calado, tinha como, né? Calado. E o Felipe, se o Felipe tivesse tido o mesmo comportamento, não tinha feito aquelas coisas achando que... O Felipe chegava para jornalista e dizia assim, ó, o Supremo não ficou satisfeito porque o Herbert publicou isso. Isso não existe, pô. Isso não existe. Você tinha que conversar. Então, aquilo dali começou a criar um certo ódio, um certo grau de ódio, que não é possível fazer isso. Então, é por isso que eu te digo, houve pouca maturidade do Felipe Camarão, pouca. E tu falaste em uma entrevista que tu deu recentemente que tá com 5 anos que tu não conversava com o Bride, que a última vez que tu viu ele estava numa obra e tu passou e se trataram, mas que tu gostava dele, gosta, óbvio, e que tu caminha para ser o segundo senador dele, que aliás anunciou o Fufuca. Essa é a vontade do teu coração, né? Do meu coração é, do dele talvez não, talvez né? não. Mas assim, eu quero ou menos, ele pode escolher o outro, porque o Fufuca não é do partido dele, e você olhar com a jurídica, ele não vai poder botar, o Fufuca não vai poder botar o nome do Bride na campanha do PP. Você pode perguntar aí para outros juristas, outros não, para o jurista, que eu não sou jurista, para um jurista, que você vai ver que ele não vai poder. No meu caso... Ele não vai poder, César? Não, só quem vai poder utilizar o tempo do partido, se vier a usar, sou eu. Eu posso usar o tempo porque tu é do PSB. Do PSD. E o partido Fufuca, União... É uma federação. E a federação, quem manda na federação aqui e a nível nacional é justamente o Pedro Lucas e o outro, o presidente. Rueda. E o Rueda declarou que aqui ele é Brandão. Então é preciso a gente ver com muita calma isso. Agora, como é que o Bride vai fazer com isso aí? Não sei. Qual o proveito que o Bride está muito bem, né? Supostamente as pesquisas indicam um mar de rosa para ele. Né? Tu já conseguiu falar com ele depois dessa... Não. Com ele e com ninguém dele. Agora deixa eu te perguntar outra coisa aqui. Na tua opinião, qual é a chapa ideal, a chapa perfeita aí a chapa do Bride? Digamos, tu na chapa do Bride. Quem seria, por exemplo, o vice perfeito? Tu que é um cara que conhece muito da política, né? Não sei. Mas eu acho que tu imagina assim. Mas porque eu não sei também, por exemplo, eu abro a página, aí vocês escrevem assim, como é que é o nome? O Duarte Júnior será o vice. Aí tu abre outro blog, Duarte Júnior rejeita você. Quer dizer, como eu não converso com o Duarte, eu não sei o pensamento dele. Então é preciso você saber quem são as tendências das pessoas que querem. Tu acha que o Duarte seria um bom vice pro Bride? Eu também, se fosse também. Outro nome? Não, se for pro Bride, ele sim, mas como ele é bom pro Orleans também, sabe? Para onde ele for, ele carrega. Por Orleans, ele é melhor por quê? Porque ele equilibra a votação do Bride aqui em São Luís. E pro Bride é a consolidação da política do Bride, só que nesse caminho tem a Ismênia, que quer ser o quê? Quer ser candidata à reeleição. Então tem todo o cenário. Como vice ia ficar deve ter acordado com ela, para ela estar numa simpatia dessa, deve ter acordado com ela. Tu não mexe em mim, que eu não mexo no teu Aliás, futuro. O Duarte como vice ia ficar solto para Então são essas coisas, Herbert, que às vezes a gente tem que analisar com muita serenidade, para não... Mas eu às vezes até, rapaz,
me acanho de fazer qualquer tipo. Por isso que eu não quis falar do novo, falar da minha história do novo, não. César. Desejar boa sorte para eles. E agora, tô vendo essa farinhazinha aqui, amarelinha, tomara que não seja uma mofada que tá aqui do programa passado. Agora chegou o momento mais sério desse programa aqui. Eu vou te apresentar algumas pessoas aqui, alguns nomes, e aí tu sabe que no Maranhão a galera gosta de uma manga com farinha, né? Não sei se pra tua região, ali tu é região de... Codó e Santa Rita. Codó, pra ali em Codó a galera gosta de manga com farinha demais. E tu sabe que a gente só compartilha uma manga com farinha com o que a gente gosta. Com que a gente gosta, com que a gente tem algum tipo de apreço. E aí tu vai falar se tu comeria uma manga com farinha com alguém desses aí que eu vou te apresentar agora aí. E a primeira pessoa que eu vou te perguntar aqui... Tá vendo essa garrafa chique aí? Tu já entrou em alguma casa no Maranhão que tem uma garrafinha assim? Não. Não? Há muitas vezes. E ele diz, ó, então tu ainda não rodou esse Maranhão. Não, tem. É agora que eu tô entendendo a mensagem. Então, eu vou te perguntar. O primeiro cara que eu vou te perguntar aqui, se tu comeria uma manga com farinha ou não com ele. A manga aqui, eu não sei se tá maduro, parece que tá parecendo que tá verde, pô. Se tu comeria uma manga com farinha com Flávio Dino. Não. Por quê? Porque eu não tenho como. Eu acho que ele também não comia comigo farinha de lá pra cá também, não. Mas disse que ele foram gosta 8 de farinha. anos. É gordinho, mas é 8 anos que eu convivi com divergência com ele. E a minha caatinga carregando com as amizades que eu tenho com o Grupo Sarney. Não... Eu acho que se tu fosse comer uma manga com farinha, tu não ia comer uma manga com farinha com Flávio, porque não ia deixar pra ti, não ia sobrar. Eu acho que era. Outro cara aqui, Laésio Bonfim, tu comeria uma manga com farinha com Laésio? Também não. Por quê? Não, porque eu não as pessoas imaginam que eu tive uma convivência com Laésio, assim, tudo. Não foi muito superficial. Sim. Isso eu não quero, eu espero sempre que me agridam para poder dar o troco. Da resposta com mais contundência. Mas eu prefiro nem sequer descascar a manga, não. Como ele também não deve estar, né, dizer assim, não, César, não quero. Talvez nem gosta de manga, né? Talvez nem gosta de manga, né? E o Leonardo Arruda, pá, do Novo. Do mesmo jeito. Uma manguinha com farinha com ele? Também não. Por quê, César? Eu não sei, eu prefiro, porque eu digo, eu prefiro ser agredido para que eu possa ter o direito de... Ah, mas eu não... Eu concordo com isso, mas tem que ter um motivo, né? Mas o motivo é porque não foi uma convivência como eu queria, sabe? As coisas não evoluíram. Não se trata de não ser candidato do Novo, não se trata de a convivência mesmo. E depois você a falta de maturidade desse povo todo, é nesse sentido que eu acho. E com o Roberto Rocha? Comeria não, comeria manga. Eu tenho simpatia pelo Roberto. A gente se dá muito bem. A gente se dá muito bem. Roberto é gente boa, né? Ir lá na casa dele. O Roberto é uma incógnita. Por exemplo, eu defendo a candidatura. Eu acho que ele deve ser candidato para poder equilibrar as coisas, né, assim para frente. Porque senão, do jeito que eu vi o candidato do Novo a senador defender. Os caras estão mandando eu cortar a manga aí. Corta, bicho. Aqui, então, eu acho que ele tá no rumo. Daqui pro final do programa, às vezes dá uma fome no cara, o cara quer meter uma manguinha. Tá aí. Tá aí já. Cortadinha aí, ó, só no ponto. E com o Felipe Camarão, tu comeria uma manguinha com farinha? Não tenho nada contra o Felipe, eu me dou bem com ele. Comeria, então. Mas eu acho o Felipe muito imaturo, sabe? Ele se arvorou demais, eu não soube preservar o cargo dele. Ficava recolhido ali a casa como o Brandão ficou, esperando que as coisas acontecessem para ele poder dar o bote. Não, ele começou a fazer... Ele poder dar o bote. Fazer o bote, o Brandão não deu. Né? O Flávio não acha que o Brandão deu o bote nele? Ficou caladinho. Ele ficou lá quieto, não falou nada, foi bem mais maduro do que o Felipe. Então, mas mesmo assim... Ele não tem índole ruim, não, sabe? O Felipe não tem índole ruim. Mas tu acha que se ele tivesse ficado caladinho, tinha acontecido... Era governador do estado. Os caras não tinham o que falar, né? Porra, o cara tá calado. Calado. Mas não, começou a querer fazer campanha, se lançar, fazer... Eu acho que ele devia ter feito em silêncio. Mas ele fala que se ele tivesse ficado calado, se ele tivesse gritando, ele não ia botar ele do Mas o argumento dele era maior. O argumento dele era maior. Na época do Flávio... cogitaram ele no lugar do Brandão, né? Mas, porra, o cara tá calado, nunca me desrespeitou, nunca fez nada contra o governo, por que eu vou preterir ele agora? Não tem. O cálculo do Flávio Olha, o Flávio, no fundo, ele queria tirar o Brandão na época, segundo informações.
Mas a demanda de botar alguém era tão grande que ele preferiu ficar quieto, para poder evitar especulação. E não tinha nada também. O Brandão tava quietinho, fazendo o Quietinho, papel não estava dele. fazendo nada, escondido, Então comendo bode no leite de comeria porco. uma Lá manguinha com farinha com o Felipe. Não tem problema. E com o Orleans Brandão? O Orleans eu vi uma vez. Eu estava num velório e, Ave Maria. por coincidência, encontrei o Orleans. Fora disso, nunca falei na minha vida com o Orleans. Só café com o cara. Mas eu não tenho nada contra ele, comeria. Não tenho nada contra ele, não. É gente boa? Não sei se é gente boa, porque Pai eu dele, não a mãe tive dele convidência. diz, né? O Everton Rocha, teu concorrente aí, tu comeria uma manguinha com farinha com o Não, Everton eu preferia Rocha? não sentar com ele, não, pelos absurdos que ele cometeu. Tu acha que esse negócio dos aposentados aí tira apetite de começar... A manga, eu não concordo com esse tipo de coisa, sabe? Que ele está fazendo. Porque eu acho que é muito baixeza, muita miudez, sabe? Muita tacanhez, muita coisa assim que não comporta com um político de senador, pô. Você não pode imaginar, pouco me importa a terra que ele tem, fazenda, gado, casa. Isso aí não é um problema dele. Agora, como os outros têm também. Agora, essa situação de estar supostamente envolvido com isso me machuca muito para um senador da República. Porque, pô, o velhinho é indefeso, pô. Sabe? Justamente com a história do Everton, a idade dele é um cara que tem muito... E a história dele para trás ainda teve muita coisa que ele toma tudo isso, aí transborda o copo da... Eu acho, para um senador, eu acho. Talvez ele nem goste de manga. O Everton, depois que saiu daqui do Maranhão, só come costelão lá em Brasília, no Lago Sul, com o pessoal lá. Pode ser. Ele serve lá direto, Macallan, costelão, uísque, é assim, vinho. Eu nunca fui, não sei nem para que lado é a casa dele. Convidado. Nunca fui convidado, nunca fui na casa dele de nada, em lugar nenhum. Mas vai ser, né? Tu vai ser senador, companheiro do cara, talvez. Aí, bora ver. E com o Iglesias, rapaz? Tu comeria uma manga de farinha? O Iglesias, eu tenho um carinho por ele. Eu tive uma divergência grande com o Iglesias um dia lá na Assembleia, mas ele conseguiu me conquistar, porque foi o único deputado que, quando eu perdi a eleição, me ligou. Não me ligou, não me ofereceu nada, não me deu nada, mas me deu atenção. Então isso para mim foi super importante, porque ele fez esse gesto comigo. E por ter feito o gesto, eu já disse para ele o que eu estou dizendo aqui para você, no seu programa, eu estou dizendo para ele, que eu disse para ele isso. Você me conquistou por isso. Porque você não sabe o que é perder uma eleição. Quando o Coutrinho me dizia isso, eu não queria entender. Mas hoje eu entendo. E hoje eu sei a importância dele ter me ligado. O Iglesias ele é doido, mas dizem que doido não é doido com todo mundo, né? A galera não comenta que ele é doido? João Alberto, ex-senador João Alberto. Tranquilo, me dou muito bem com o João. Comeria uma manguinha com farinha. Tranquilo, e ele gosta, cabeça de porco que ele gosta. Cabeça de bode. Ele é desse jeito. Eu comeria, ele é um ser decente. João Alberto tem um jeito dele, o estilo dele, é totalmente diferente do Lobão e totalmente diferente de Sarney, né? Ele é um sujeito mais campesino, vamos dizer assim, ele interage melhor com as comunidades campesinas, com o povão, ele é mais. O Sarney é mais intelectualizado, como o Lobão é também. Mas com ele eu tomaria também... João Alberto é mais carcará, né? Carcará, é mais próximo, é mais, sabe, analisa a política com mais nas entranhas, se envolve, se mistura. E com o Eduardo Braide, tu comeria uma manguinha com farinha? Tranquilamente, Eduardo me dou com ele. Olha, Eduardo, eu vou até publicar agora... Por que o pessoal, a maioria dos políticos não comeria? Assim, desses políticos mais... Veja bem o seguinte, ele não me deu nada, né? Mas eu tá com 5 anos que eu encontrei o Braide ali fiscalizando uma obra, bem aqui, perto aqui no Coajoli. Me tratou muito bem. Mas Braide desceu do aeroporto, me deu um livro, mandou deixar Almir Klin, que é uma travessia sozinho, que atravessou os mares sozinho. Eu acho que naquela época ele já pensava em atravessar o mar sozinho. Tanto é que quando ele chegou a ser prefeito, largou os vereadores de mão e ficou sozinho, né? Ficou só. Depois foi de novo, agora está na campanha também fazendo sozinho. Acho que mas agora ele precisa pelo menos de alguém para arrumar pelo menos uma boia, porque esse buqueirão ali é fundo. Não, mas eu também com minha manga com ele. Mas eu não falo, minha pré-candidatura nada tem a ver com o Braide, assim, no sentido de, não vou te dizer para ele que se ele dissesse que eu adoraria, mas eu não tenho. Ainda que o PSD venha a deixar eu ser candidato, porque tudo depende dele, né? Sim. Mas ele não é preciso ele segurar a minha mão, porque ele deve ter alguém melhor para ele, alguém melhor que sirva. Mais estrutura, né? Como o irmão dele falou. Buscava alguém de estrutura e tal. Bota aí a estrutura, mas que deixe o partido, porque é difícil para ele também
qual é a tese que ele vai utilizar para não me botar como senador? Se o partido vai ter tempo para senador. O partido vai ter tempo para senador, o partido não tem nenhum pré-candidato a senador, o partido pode botar 2 nomes, pode fazer tudo. Ele tá botando fufu que é do PP. Ofereceu 100 prefeitos, cabrado, tudo fizeram. Será que tem 100 prefeitos? Essa conta não fechou, não. Mas, entendeu? Galera, já tá todo mundo, ó. O Palácio ligou, ó. Se não desmanchar o apoio aí, o Pix vai ser cancelado. Vai ficar só na agenda aqui. Diz que está sendo guardado o dinheiro ainda. Não deram, mesmo? Não. Também acho que não, sabe? Eu acho que a torneira está fechada. A hora que abrir, vai. Estão esperando aprovar esse negócio aí. Eu não sei quantos bilhão aí que vão aprovar. Na hora que aprovar aí, meu irmão, vai ser Pix a rodo. E Elisiane Gama. Tu comeria uma manga com farinha com a Elisiane Gama? Eu não tenho nada contra a Elisiane. Eu me dou bem com ela também. É mesmo? Não tem. Só que eu acho que a Elisiane se desgastou muito na comunidade dela. Você não pode vender aquela coisa angelical para o político, o mais natural, angelical, sabe? Como se fosse uma pessoa ungida. Porque Cristo é ser ungida, né? Você vai para as igrejas, a igreja é tão... Que, aliás, eu digo uma coisa para você, a igreja utiliza demais agora a questão eleitoral. É pastor forçando os fiéis a fazer. Isso não pode. Por isso que teve a Revolução de Lutero. Não foi só por isso. Porque era também por a maçonaria forçando lá em Lutero. A mesma coisa é aí. Estão forçando a barra demais. Você vê agora o Edir Macedo. Você viu aquilo? Operação. O do banco dele. Pô. Acaba criou um banco. Qual a origem desse negócio? A igreja. Os fiéis, a origem. Os fiéis, meu irmão. Eu tiraria, mas faço uma ressalva muito grande. Acho que o povo hoje tem muita agilidade. Cortava a manga no meio, né? No meio. Como um pedaço dela, eu como o meu. Cezão, deixa eu te pedir aqui, antes de eu te dar 3 minutinhos aí para tuas considerações finais, eu queria para tu assinar nosso porquinho, rapaz. Tu tá na 2ª edição do nosso programa. O primeiro cara que veio aqui foi o André Luiz, o pré-candidato aí do MBL. Aí ele assinou a assinaturazinha aqui. Até o final do ano eu quero estar com outro porco aqui assinado. E aí tu tem 3 minutinhos aí para fazer as tuas considerações finais a partir de agora. Não, é só agradecer aqui, falar da maravilha desse estúdio que vocês montaram aqui, da gente poder construir esse bate-papo sadio, sem fazer agressão a ninguém, mas mostrando os nossos valores, as nossas crenças, quando houve oportunidade, nosso ponto de vista. E eu vou manter firme minha pré-candidatura, sabe? Eu vou até a convenção, isso aí eu te garanto que eu vou. Será irremovível até a convenção. E na convenção, o PSD diz, mas volta a afirmar, é difícil para mim entender um corte dado pelo PSD que não tem candidato. E os que têm, se por acaso se aventurarem a ser, não são superiores à minha candidatura. Sim. Cezão, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite, e eu já quero deixar o convite aqui para que no período oficial da campanha, você já como candidato ao Senado, mesmo de fato com a campanha na rua, que tu possa vir aqui bater um papo com a gente novamente, beleza? Pessoal, esse foi o 2º episódio do nosso podcast, O Que Pequeno. De muitos que virão. Nosso podcast será assim, leve, descontraído e com muita manga com farinha. Valeu, grande abraço, até o nosso próximo encontro. O Que Pequeno?